Giornale Giovanna Felici. Apoio Acessórios e Looks Pilau. Inbuilt. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Cibrama. Ótica Noal. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. No Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos falar sobre os sinais de alerta para os transtornos da fala e linguagem na infância. E quem nos traz com propriedade essas informações é a doutora Marileda Gubiani, fonoaudióloga formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em distúrbios da comunicação humana pela mesma instituição, a UFSM. Especializada em linguagem infantil, doutora Marileda atua na Policlínica Bem Viver e é professora de cursos em transtornos motores de fala. Um privilégio contar com sua presença aqui em nossos estúdios e com seus esclarecimentos na sua área de atuação. Doutora Marileda Gubiani, seja muito bem-vinda. Oi, Giovana, eu agradeço o teu convite, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre esta área que eu gosto tanto, né, e que é a minha área de atuação. Muito obrigada, espero trazer informações válidas, né? Com certeza, e eu que agradeço, doutora. Doutora, cada criança tem seu tempo certo de produzir as primeiras sílabas? Essa é uma das dúvidas que mais surge no consultório, Giovana. Por quê? Porque eu ouço muito, cada criança tem o seu tempo. Sim, mas nós temos padrões esperados dentro deste tempo. Então, por exemplo, com 1 ano, a criança tem que estar falando as primeiras palavras já claramente. Com 1 ano e meio, ela já precisa estar formando frases de pequenas palavras, e nos 2 anos, ela já tem que estar produzindo em torno de 200 palavras, pelo menos. Então, as crianças algumas adquirem antes de 1 ano, por volta dos 10 meses. O que não pode acontecer é ser depois deste tempo, porque isso já configura uma dificuldade, né? Certo, então o médico pediatra, ele precisa estar atento aos sinais desde muito cedo, doutora, e para poder encaminhar para a avaliação fonoaudiológica, é isso? É isso. Na verdade, assim, as famílias precisam estar muito atentas, porque a criança, ela tem que estar prestando atenção, tem que estar trocando com os pais, e caso isso não aconteça, ela precisa levar essa dúvida para o pediatra, que é quem acompanha a criança, claro, mês a mês, né, no primeiro ano de vida, e o pediatra precisa estar prestando atenção nesses sinais também. Claro. Então, quando isso não acontece, a avaliação fonoaudiológica é imprescindível. E em que momento da vida da criança os papais e as mamães devem procurar essa ajuda especializada? As crianças, elas apresentam algum sinal aparente, sinais atípicos? Sim, Giovana, muitos sinais. Começa assim, na verdade, nós temos uma gama de transtornos de fala e linguagem, e o principal chegou na idade, não atingiu o marco, procura avaliação fonoaudiológica. Sim. Coisas importantes a serem observadas. Quando a mãe está dando mamar para a criança olha nos olhos da mãe, a criança faz os jogos vocais com a mãe, mamá, pá, 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 pá. Exato. Outra questão importante, a criança brinca. Por que brincar? Brincar é o que a criança faz, é o desenvolvimento da criança permeia todo pelo brincar. Então a criança brinca ou não? A criança interage, dá oi, dá tchau, faz de conta. Quando esses sinais não estão acontecendo no período certo, avaliação fonoaudiológica. É muito importante a sua exemplificação aqui no programa, né? Para os pais ficarem atentos, né? Eles precisam prestar atenção para esses sinais. Exato. Tem crianças assim que as mães chegam e dizem assim: Mari, ele era tão silencioso. Então assim, os bebês não podem ser silenciosos, eles precisam, pode não ser a palavra inteligível, mas precisam ter sons, eles precisam fazer esses jogos vocais. Sim, interagir. Exatamente. E essas orientações, elas são passadas por quem? Quem deve orientar os pais?
por exemplo? Na verdade, existem grupos, existem enfermeiras especializadas que já trabalham desde a gestação materna, mas o profissional que orienta com relação à linguagem é o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo, ele trabalha na prevenção e na atuação desses transtornos também, na avaliação e no tratamento. Então, sempre que existirem dúvidas, se deve procurar o fonoaudiólogo. Correto. Agora vamos falar sobre a apraxia de fala infantil. Você poderia classificar ou nomear esses transtornos de fala? Na verdade, eu acho que tu trouxeste a apraxia porque o meu nome é um pouco ligado à apraxia, Sim. assim, nas minhas redes sociais, inclusive. Exatamente. No meu doutorado, no meu estágio pós-doutoral, nós trabalhamos muito com a apraxia. A apraxia, ela é um dos transtornos de fala que hoje é um dos mais falados, com mais informação. Ele é um transtorno que a criança sabe o que ela quer falar, mas não consegue articular. Então, ela tem força para articular, ela tem condições estruturais para articular, mas não consegue falar. Então, mas não consegue. Giovana, tu imagina, tu colocar um gole d'água dentro da boca e ficar de boca fechada e querer contar que tu foi no parquinho e tu não conseguir porque tu tem um gole de água dentro da boca. Sim. É assim que uma criança com transtorno motor de fala se comporta ou se define, se caracteriza. Por quê? O que acontece? Ela acaba tendo outros sintomas associados. Ela pode ficar agressiva porque ela quer falar, mas ela não consegue. Sim. Ela pode se isolar das outras crianças porque ela quer falar, mas não consegue. Mas a apraxia, Giovana, é um dos transtornos de fala. Nós temos outros. Temos as crianças que têm transtorno fonológico, que são as crianças que trocam letras na fala. Então, por exemplo, um exemplo de transtorno fonológico é o Cebolinha, que fala gorducha, baixinho. Então, o Cebolinha troca o R pelo L, ele tem um transtorno fonológico. Sim. E a fono não trabalha só com crianças com transtornos fonológicos, ela também trabalha com transtornos motores, inclusive a apraxia, e outros transtornos de linguagem, né? Crianças que não conseguem juntar as palavras, a gagueira, a disfluência, é um transtorno possível também. E isso acaba resultando numa angústia muito grande para a criança, né? Certamente. Exato. Na maioria dos casos de apraxia, de transtornos motores e até de transtornos fonológicos, a criança entende muito. Um dos fatores, inclusive, para o diagnóstico é a criança compreende muito mais do que ela consegue expressar. Então, a criança compreende muito, mas não consegue falar. Não consegue falar aquilo que ela está interpretando, compreendendo. Então, assim, ela não consegue pedir papá, ela não consegue pedir comida, não consegue pedir água, né? Então, isso gera uma angústia bem importante, né? Tanto para as crianças quanto para as famílias também. Então, mas isso na apraxia. Nos outros transtornos também, porque normalmente os transtornos de fala, a compreensão é muito melhor que a expressão, né? Sim, e você é especializada em apraxia de fala infantil, mas todos os fonoaudiólogos, eles conhecem esses transtornos, doutora? Na verdade, assim, o que aconteceu, Giovana? Em 2007, a Associação Americana de Linguagem e Fala lançou um documento unificando essas nomenclaturas, porque até então a apraxia não era tão conhecida. Então nós temos aí 2007, 17, temos 15 anos, né? 15 anos. E em 15 anos isso se difundiu pelo mundo, mas no Brasil se começou a estudar a apraxia em 2012, 2013. E o meu trabalho de doutorado, eu tenho muito orgulho assim de dizer que foi um dos primeiros do Brasil. Parabéns. Então, muito obrigada. Na verdade, tem que parabenizar minha orientadora, minha co-orientadora, por terem acreditado, porque não era uma área muito explorada. E a partir dali começaram a nascer novos estudos, começou a se impulsionar. E hoje já se tem muito mais informação. E a partir disso, inclusive no Brasil, se tem a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. E essa associação começou a difundir as informações. Acho ótima essa evolução. Porque estas crianças, elas eram assim, olha, elas compreendem, mas não falam, não se expressam. E então elas ficavam ali isoladinhas, não tinha o tratamento direcionado, né? Então veio o tratamento para suprir toda essa
deficiência, podemos dizer, essa lacuna, né? Essa necessidade. Exatamente. Então se começou a explorar novos métodos de tratamento, né? E a fonoaudiologia, ela tomou uma proporção assim mais, uma proporção diferente, né? Abrangente. Exato. Você, além de atuar na Policlínica Bem Viver, você ministra cursos online, né, para todo o Brasil, para profissionais da área da fonoaudiologia, para seus colegas de profissão? Normalmente para as minhas colegas e colegas, né, para os meninos e as meninas. Na verdade, antes de 2020, eu viajava bastante, assim, e 2020 eu tinha uma viagem por mês durante todo o ano. E estourou a pandemia. Sim. Chegou a pandemia, acabaram as viagens. Acabaram as viagens, mas a partir disso se começou um movimento por estudar em casa, né? E eu nunca imaginei que isso fosse tomar uma proporção tão grande. Então, a partir daí, eu fiz parceria com várias empresas de cursos para a formação de fonoaudiólogos que querem aprender sobre os transtornos motores, sobre a apraxia, já que até 2007 ninguém falava sobre isso, né? E a partir de 2007 começou a se falar sobre isso. Então, nós começamos a levar formação para muitos fonoaudiólogos, assim, e tem sido muito legal, muito bom mesmo, porque me possibilita levar a Santa Maria para todo o Brasil, né? Sim, e inclusive fora, já tivemos alunos de Portugal, já tivemos alunos do Chile, então, apesar de, vai para todo o Brasil, mas também vai para fora do Brasil, né? Eu realmente considerei muito interessante essa informação, né, dos cursos online para colegas da sua profissão. Não, né? com certeza. Foi um grande avanço aí, né? Não, com certeza. E por eu estar na clínica também, eu consigo trazer muito alinhavado a prática do que eu estudei nesse percurso de pós-graduação com a teoria, a teoria do que eu estudei nesse percurso de pós-graduação com a prática do que eu atuo na policlínica. Que é o melhor, né? Com certeza. E existe um único método de tratamento, né? Giovana, existem vários métodos, assim. Associação com outros medicamentos, outros profissionais podem atuar nos casos? Exato. Para então, a gente assim, mostrar uma dimensão em relação Quando a gente tem criança com transtorno de fala, e daí pode ser ou não apraxia, normalmente nós temos o que a gente precisa pensar, assim, é uma criança, é um sujeito, é um ser falante. E é uma família, né? Então, é uma família com angústias, com medos, com inseguranças. Então, a gente precisa, nós, enquanto profissionais, precisamos ser assim, precisamos estar atualizados, mas também precisamos acolher, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com um médico neurologista junto, que é muito importante. Em alguns casos a gente precisa de medicação, não é o remédio para a fala, mas é o remédio para concentração, para atenção, é o remédio para a criança parar, para a criança, né? Para diminuir a hiperatividade. Exato, em alguns casos. Evoluir em alguns casos. Mas assim, daí quem medica é o médico. Em muitos casos nós trabalhamos com outros colegas, então temos psicoterapia associada tanto para a criança quanto para a família, temos terapeutas ocupacionais que trabalham junto, então nós temos muitas crianças com dificuldade de integração sensorial, com dificuldade motora, com dificuldade de realizar as atividades da vida diária. Temos psicomotricista que trabalha junto também, então, para ajudar a organizar o movimento, a melhorar o movimento, né? Temos fisioterapeuta, temos, assim, eu trabalho também com outras fonos, então, por exemplo, eu trabalho muito com a área de fala. Muitas vezes alguma colega entra com a área de alfabetização, alguma colega que seja fonoaudióloga e psicopedagoga. Também temos educador especial, que pode entrar no caso. Temos também nutricionista, porque muitas crianças elas acabam desenvolvendo seletividade alimentar, acabam apresentando outros sintomas. Então, normalmente, quando a criança chega, ela passa por uma avaliação, e sem contar também das colegas fonoaudiólogas que fazem avaliação auditiva, que é fundamental também, né, para o diagnóstico e para o tratamento. A escola também é muito importante nesse processo, quando a criança está em idade escolar. Mas ficou bem compreendida essa questão da
multidisciplinariedade, né? Da necessidade de um diagnóstico multidisciplinar. E uma terapia multidisciplinar que converse. A partir da interação com profissionais de outras áreas para se conseguir o resultado almejado para aquela criança. Mas assim, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os métodos que tu perguntaste, né? Existem vários métodos, mas com as crianças com apraxia ou com transtornos motores, é fundamental que se faça hibridização terapêutica, que daí seria a associação de métodos, porque eles precisam de pista multigestual, pista articulatória, pista visual. Eu trabalho muito com o método PROMPT, que é um método multissensorial de toque, né, na criança. A minha unha é curtinha por causa disso, então cada ponto articulatório gera um toque para ajudar essa criança a produzir melhor os sons. E para finalizarmos a nossa entrevista, como os pais podem ajudar, contribuir no tratamento? Então, tu falaste em equipe multidisciplinar, né? E a maior equipe, assim, os pais precisam estar na equipe. Eu acho que a primeira coisa, assim, para os pais é eles conhecerem o diagnóstico, entenderem e conhecerem o objetivo da terapia, que é muito importante. Depois, assim, nas crianças pequenas, o melhor remédio, a melhor intervenção é através do brincar. Então, os pais na brincadeira, a gente sabe, Giovana, que hoje a vida é extremamente corrida. Muito. Mas se o pai e a mãe tirarem 30 minutos de troca com a criança, tu já tens muitos resultados. Então, assim, 30 já é o minutos... suficiente para perceber, né? Que é muito importante a percepção dos pais nesse sentido, né? Exato. Uma vez que eles estão, pelo menos em algum momento do dia, diretamente com a criança. Exato. E estimular, né? Então, assim, eu não preciso fazer um cenário, mas eu posso levar minha criança para lavar louça, se ela tiver uns 3 anos, 4 anos, secar os potes, secar os talheres, ou então ajudar na hora de guardar os brinquedos. É uma tarefa que o pai vai ter que fazer, o pai e a mãe vão ter que fazer. Eles podem agregar a criança. E nessa hora nomear os brinquedos, nessa hora seriar, colocar, vamos juntar os amarelos, vamos juntar os verdes, vamos juntar os vermelhos. Então, assim, os pais podem estimular através disso. As telas não são a melhor forma de estimulação e não são adequadas, mas tem muitas brincadeiras, assim, então a melhor forma de intervenção seria através do brincar mesmo, e não corrigir a criança, mas repetir a palavra do jeito certo. Excelente. Né? E a participação dos pais é e sempre será determinante, né, para o desenvolvimento e a evolução dos seus filhos, né? Exatamente. Doutora Marileda Gubiani, agradeço por trazer ao programa este assunto tão delicado, tão sério, sobre as dificuldades da fala na infância e que merece todo o cuidado e toda a atenção, tanto dos pais quanto dos profissionais da área da saúde. Então, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi um imenso prazer recebê-la aqui no Jornal. O prazer foi meu e eu que agradeço. Espero ter levado informações legais, assim, e ter plantado a sementinha nas famílias, certo? Certamente, foi de grande importância a sua presença aqui em nossos estúdios com esses esclarecimentos para as famílias. Tenho absoluta certeza disso. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. E no último bloco do programa, a participação do artista Patrick Cortez. Volto já.